Boa tarde, ou quase boa noite, galera do YouTube. Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Né? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 24, que diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sabe de quem que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Nada mais, nada menos do que Jesus. Todo mundo sabe que na passagem de Atos, capítulo 9, você encontra Paulo sendo surpreendido por Jesus. Paulo caiu do cavalo. O próprio Jesus colocou uma cegueira nas escamas dos olhos de Paulo e ele caiu. E de lá, Paulo se tornou um grande servo do Senhor. Só que antes disso acontecer, o Senhor pergunta a Paulo o seguinte: Saulo, Saulo, porque na época ele não se chamava Paulo, ele ainda se chamava Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Paulo responde, Paulo que ainda se chamava Saulo, responde a Jesus: quem és tu que falas comigo? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aconteceu exatamente o que eu acabei de falar, e Paulo se tornou um grande servo de Deus, um grande apóstolo de Cristo. E aqui, em Tessalonicenses, ele fala o seguinte: fiel é o que vos chama. Jesus, Deus, o qual também o fará. E aí, amados, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Será que eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, podemos falar como Paulo? Podemos sim. Porque o fato de Jesus Cristo ter sido fiel nas nossas vidas não é mentira, não é ilusão, é realidade. Agora a pergunta que eu faço para você: você tem sido fiel a Jesus? Como Paulo foi? Porque Paulo foi. Paulo, amados, depois que ele se converteu, ele cometeu um pecado somente. 2 pecados. O primeiro pecado que ele cometeu foi ter se desentendido com Pedro. Embora ele tendo razão do porquê que ele discutiu com Pedro, quem estava com a razão era Paulo. Mas ele pecou em quê? E se contender com ele, com Pedro. Esse foi o primeiro pecado que Paulo cometeu, registrado na Bíblia. Eu estou falando pecados registrados na Bíblia, viu? E o segundo, mesmo motivo, contenda com Barnabé. Motivo? Marcos. Paulo achava que Marcos não era capaz de acompanhá-lo. E Silas queria,
Marcos na viagem missionária. Se Paulo cometeu outros pecados, eu estou falando Paulo, não Saulo, Paulo, a Bíblia não registra, ou eu não encontrei. Mas se por acaso você encontrar um outro pecado que Paulo cometeu, gente, novamente vou dizer, é Paulo, não é Saulo. Saulo foi um grande assassino de cristãos. Eu estou falando de Paulo, tá bom? Se você encontrar um outro pecado que Paulo cometeu, então você comente aqui no meu canal, tá bom? Mas aí, eu te pergunto novamente, não fugindo do assunto, você tem sido fiel? Será que você pode dizer de coração que você tem sido fiel a Deus? Porque o ser humano, amados, tem tido a tendência de ser infiel. Faz votos, promete para Deus muitas coisas, mas não cumpre. Não cumpre. E o que eu quero dizer nessa palavra, irmãos? Eu não vou me estender muito nessa palavra. Amados, assim como Deus tem sido fiel contigo, vamos ser fiel a Ele, no pouco. Se você analisar a parábola dos 10 talentos, aquele senhor que representa Deus na parábola, ele diz àqueles que tinham 5 e 3 talentos e 2 talentos: fosses fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Amados, Deus não precisa de muito para realizar a sua obra. Deus não precisa de muito para mostrar a sua fidelidade para nós. Deus, ele age no pouco, irmãos. É no pouco que Deus multiplica. É do pouco que o Senhor, Deus, realiza um grande milagre. Então vamos ser fiel, irmãos. Tudo que o Senhor confiar na tua mão, faça. Porque na hora mais difíceis que nós passamos nesta terra, que eu costumo dizer, na hora do vamos ver, ou do pega pra capar, quem resolve é Deus. Não é o homem. Não é o santo. Não é Maomé. Não é Allan Kardec. Não é Hare Krishna. Não é Shenshonoe. Não é Papa. Não é líder espiritual. Não é apóstolo. É Jesus. É Deus. E Ele tem sido fiel com a gente. Só que vamos falar real, irmãos. Muitas vezes nós não temos sido fiel com Ele. Então tá na hora, gente. Ainda que seja um pouco, tá na hora de eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, tá na hora de sermos fiéis para com Deus. É essa mensagem que Deus nos fala nessa pregação. Tá faltando fidelidade entre o povo de Deus. E tá faltando fidelidade da parte do povo de Deus para com Deus.
Vamos mudar esse quadro em nome de Jesus, irmãos. Então, amados, que Deus possa abençoar a tua vida. Guarda essa palavra no teu espírito, amados. Que é alimento sólido e fresquinha do céu. Porque eu não estou falando nas minhas próprias palavras. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração para falar com você. Corpo de Cristo e galera de outubro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.